Jornal da República é a última hora. Estamos aqui no Rio Centro, onde está acontecendo o maior evento de agronegócio e sustentabilidade do país. Estamos aqui com um dos patrocinadores master do evento, estamos com o Eduardo Miguel, que é superintendente do Portos Rio, que é o Portos a autoridade que praticamente todos os portos do Rio passam pela essa autoridade, né? Fala um pouco para a gente do trabalho dos portos do Rio, junto a Itaguaí, junto ao próprio Rio de Janeiro e os outros terminais que eles controlam. Legal, obrigado pela oportunidade, Ralf. A Portos Rio, ela é a administração, né, portuária, autoridade portuária responsável pelos portos públicos do estado do Rio de Janeiro. Então, nós fazemos a gestão do Porto do Rio de Janeiro, do Porto de Itaguaí, Porto de Angra dos Reis, Porto do Forno e Porto de Niterói. E a gente está aqui nesse evento hoje para divulgar, né, os nossos portos e as oportunidades que a gente tem, principalmente nos portos de Itaguaí do Rio de Janeiro, para ser uma alternativa, né, ao escoamento da carga do agro da região sudeste e centro-oeste do país. Os postos do Rio, para quem não se lembra, foi muito importante na época da pandemia, principalmente, né? Que garantiu aí trazer os alimentos, trazer as mercadorias e manter o fluxo enquanto o povo estava de quarentena, né? Exatamente. Na verdade, os nossos portos, eles não pararam um só instante na pandemia e a gente teve uma movimentação ainda aumentada nesse período, né? Onde as pessoas começaram a comprar ainda mais através das operações pela internet, B2B. Então, nossos portos receberam mais carga, mais demanda para que a gente pudesse abastecer a população e que a sociedade pudesse estar protegida e a gente operando e abastecendo, não deixando que faltasse nada nos mercados, nas casas das pessoas. E o Brasil voltou novamente a sair do mapa da fome, graças ao Divino Senhor e a todo o trabalho dessas infras, principalmente dos postos do Rio. Fala um pouco para a gente, então, do cronograma, da expectativa aí dos postos do Rio para os próximos semestres. É importante isso. A gente está cada vez mais investindo em infraestrutura na companhia, nos portos que a gente administra. E hoje nós estamos entre os maiores portos da América do Sul, tranquilamente. Nós temos hoje capacidade para receber os maiores navios que atracam nos portos da América do Sul. E o nosso planejamento é investir cada vez mais. A gente tem projetos de dragagem no Porto do Rio de Janeiro, projetos de dragagem no Porto de Itaguaí, reforço de cais, implantação do sistema a gente chama de Vessel VTMS, né, que é de gerenciamento por satélite de embarcações, que vai melhorar ainda mais a segurança das embarcações no interior da Baía de Guanabara e Baía de Sepetiba. Então, nós investimos cada vez mais para que cada vez mais os portos possam oferecer infraestrutura e competitividade para que a logística possa ser um fator determinante na escolha do embarcador por onde escoar ou, né, receber essas mercadorias. Itaguaí é famoso por ter um calado, um dos maiores calados do mundo, é isso? Exatamente. Itaguaí, nós temos estamos em via de ter 3 terminais de exportação de minério de ferro, cujo calado a gente passa dos 17, 18 metros de profundidade, de calado. E nós temos hoje para o terminal de container calado que propicia os navios de 366 metros, né, chamado de comprimento, chamado de New Panamax, de entrar e operar essas cargas. Então hoje, por exemplo, maior do que o Porto de Santos tem condição, né? Então hoje o Porto de Itaguaí ele tem essa capacidade e uma retroárea muito grande para que a gente possa atrair projetos industriais e de operações portuárias para a região. Agora me fala uma coisa, a melhor forma de transportar hoje é a marítima ou a aérea? O modal marítimo, ele se caracteriza por ser um modal com ganho de escala maior, né? Então é um modal cujo frete é um frete muito mais barato do que o modal aéreo. Geralmente cargas que tenham alguma periculosidade ou alguma demanda específica, às vezes farmacêutica, às vezes cargas cujo o tempo, né, de entrega seja um fator determinante, a carga aérea ela é utilizada. Mas se a gente for pensar
no ganho de escala, na economia, no valor do frete, a carga marítima é a melhor opção. E mais, a gente tem questão também de cada vez mais, é um modal que se preocupa com com a sustentabilidade, com a redução dos gases de efeito estufa. Então é um modal hoje que cada vez mais busca reduzir a geração de emissão de gases de efeito estufa. Então, proporcionando, né, ainda mais qualidade ambiental para quem embarca e para a população mundial. Né? E até por questão de logística também, né? Exatamente, questões logísticas. O modal marítimo, ele por si só, né, ele precisa de complementação, né? Ele transporta de um porto a outro e precisa de uma complementação. Então a gente faz a nossa parte, a gente contribui, e a ideia é que cada vez contribuamos mais com o fator da sustentabilidade e da otimização logística, dos custos logísticos, mas a ponta rodoviária, ferroviária, também é importante para que a gente possa ter uma logística mais sustentável e mais econômica para as empresas e para a sociedade. E a questão da gestão do ativo do Portos, como é que é feita? Nós temos cada porto nós temos uma equipe operacional, uma equipe que cuida do dia a dia, da operação, da fiscalização, e nós temos a matriz, né, a nossa sede, que olha os portos de forma centralizada. Então, nós procuramos identificar as prioridades que a gente necessita em cada porto, pois cada porto tem uma particularidade. Porto de Angra dos Reis, onde a gente opera carga geral e apoio offshore. O porto de Niterói, focado em offshore. O porto do Rio de Janeiro, que a gente hoje tem uma diversidade de carga muito grande. Vou te dar um número, Ralf. Hoje, o porto do Rio de Janeiro responde por 100% de todo o apoio offshore da camada de pré-sal operada pela Petrobras. Todo trigo que abastece o Rio de Janeiro e parte de Minas Gerais, ele chega no Porto do Rio. Então, o combustível. Então, nós temos hoje uma variedade de cargas muito grande. Nós já temos agro, por exemplo, no Porto do Rio de Janeiro, né? Então, essa particularidade de cada porto e saber onde colocar o investimento, entender a fiscalização em conjunta com a agência e, principalmente, identificar demanda para que a gente possa levar carga para os nossos arrendatários, para os nossos parceiros e buscar novos negócios nas áreas disponíveis para os nossos portos. Hoje a nossa maior busca, nosso maior objetivo é proporcionar infraestrutura, competitividade e atrair negócios para os nossos portos. E para finalizar, a questão tributária, ela ainda precisa de melhoria ou ela hoje tem um patamar competitivo? É uma questão fundamental essa pergunta. Não, a gente entende, hoje nós perdemos, por exemplo, muita carga ainda para Santa Catarina. Então, o Estado do Rio de Janeiro, a gente tem atuado em conjunto com o Estado para que possamos, né, ser parceiros, e não adianta a gente ter uma infraestrutura de ponta, mas perder a carga por questão tributária. A gente imagina, hoje o governo do Rio de Janeiro já possui incentivos fiscais para que a gente possa nos colocar como Estado de forma competitiva perante os outros estados, e a gente acredita que em 2, 3 anos, com a reforma administrativa, com essa questão tributária resolvida, vamos dizer assim, que o que a gente precisa é isso, que a logística possa ser o fator determinante de competitividade para a escolha das empresas e que a questão tributária possa ser algo equânime, né, para que todos os estados. E aí a gente vai ver, com certeza, os nossos portos ter ainda mais destaque e ser mais usados, vamos dizer assim, por diversas indústrias do que ele já é hoje. Muito obrigado, Eduardo Miguel, superintendente do Portos Rios, aqui nesse grande evento, Última Hora, notícia levada a sério.